Amém? Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia. Qual é o tema da campanha, irmãos? Está no que livro? Daniel. Que capítulo, irmão? E que versículo? Os irmãos não lembram. Já estamos em Daniel, já está de bom tamanho. Louvado seja Deus, né? Mas estou falando em Daniel, é vitória certa para a sua vida. Amém? Não, em Daniel nós vamos ler, irmãos, apenas 3 versículos. 2, 3 e 10. Amém? Eu gostei da minha voz nesse microfone. Gostei, tá? Eu acho que eu vou continuar falando aqui sempre. Daniel 10, versículo 2, 3 e 12. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Opa, Laura, você não achou ainda. Que vergonha. Amém? Louvado seja Deus. E aqui fala assim: naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjares desejáveis não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Versículo número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Sente em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olha, irmão, antes de eu trazer essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração, eu só queria falar uma coisa aqui para essa irmã. Essa atrás, deixa eu ver, mais perto da Edna. Aqui atrás. Não, atrás de você. É. Louvado seja Deus. Como é o nome dela? Não, a irmã aqui. É. Como é teu nome, Santa? É. Celina? O que esses meninos viu, gente? É por causa da coincidência da pastora. Eu quero te falar uma coisa: grande é a perturbação na tua vida. Vou falar como a gente na Bahia fala: tu está muito avexada, tu está muito agoniada. Grande é o medo. Mas não se preocupe não, que Deus está dando vitória à tua vida. Deus está trazendo sossego para a tua vida. Todo este medo que tu tem, Deus está trazendo paz. Está entendendo? Se preocupe não. Tu entrou neste lugar para Deus te dar paz. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos lá no livro de Josué. Deus tem uma palavra para nós lá. No capítulo número 3, versículo número 5. Nunca vi minha voz tão bonita. Não sabia que eu tinha uma voz de locutor assim. Pelo menos é o que está chegando nos meus ouvidos aqui, né? O retorno está muito bom. Louvado seja Deus. Josué 3:5. Amém? E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O que me chama a atenção, irmãos, eu vou começar aqui pelo livro de Josué, porque aqui fala de santificação. Josué traz o povo, chama o povo, a atenção do povo, em primeiro lugar, a uma santificação, para que posteriormente Deus venha fazer milagre, que Deus venha fazer maravilha no meio do povo. Não tem como Deus trabalhar numa situação se o povo não se santificar. Aí você fala para mim: mas como é que eu vou me santificar? A palavra santificar, se eu não me engano, ela quer dizer separado. E nos dias de hoje, irmãos, é necessário se separar de muitas coisas. O inimigo tem se levantado de uma maneira muito grande para querer tragar a minha e a tua vida. É necessário nós termos um compromisso com Deus, uma santificação com Ele. Hoje eu ouvi uma coisa na televisão que me chamou muita atenção. Eu estava falando para a pastora Celina: tem uma comissão aí que não tem o que fazer e procuraram achar problema nas notas nas moedas de dinheiro
que tem a palavra Deus seja louvado. Não sei se você viu essa reportagem hoje de manhã. O que acontece? O inimigo tem se levantado de uma maneira muito grande. O que é que isso vai incomodar na vida de alguém? Aí você para pensar, se o nome do Senhor na moeda está começando a incomodar, é porque o adversário não está gostando de nada disso. Ele vai começar assim. Então, vamos fazer igual Josué falou para o povo. Santificai-vos hoje. Começamos a santificar a nossa vida, porque o Senhor quer fazer maravilha na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Tudo aquilo, irmão, que nos atrapalha, é hora de começarmos a lançar fora. É hora de começar a andar em retidão, porque nós temos que ser um povo separado. Porque na hora que o inimigo se levantar, nós precisamos estar firme na rocha, que é Jesus Cristo, para que a gente não venha a ter problemas mais sérios. E há problemas mais sérios na vida do crente que ninguém aqui pode resolver, e só Deus. E tem situação, não é que Deus não possa resolver, é que Ele não vai resolver, porque você não quis que Ele resolvesse. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 5, louvado seja Deus, nós vamos começar só fazer uma introdução aqui para você entender. E como também minha voz está bonita aqui, eu estou ouvindo aqui essa coisa linda, né? Porque eu já ouvi, irmão, e parecia uma taquara rachada. Mas hoje eu me alegrei com esse negócio aqui, né? No livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 5, louvado seja Deus, o Nabucodonosor, rei da Babilônia nesse tempo, fala para assim: e o rei lhe determinou a ação de cada dia, da porção do manjar do rei e vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que por fim desse pudesse estar diante do rei. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Daniel, quando ele foi trazido para a Babilônia, ele tinha um período para se encontrar com o rei. E diante do rei, irmão, não chegava ninguém de qualquer maneira. Então o rei mandou os seus eunucos preparar a vida de Daniel, Ananias, Azarias, como é o nome do outro? E Misael. É porque eu sempre falo Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eu vou para o nome verdadeiro, eu me atrapalho. Para preparar só essa alimentação para ele. Mas Daniel, ao chegar na Babilônia, ele não quis se misturar com as coisas daquele reino. Ele falou: não, eu quero uma alimentação diferente. E falaram para ele: de jeito nenhum. Como é que vai chegar diante do rei se ele mandou te preparar o melhor? Ele falou: olha, o melhor para mim é dessa situação. Daniel já começou a se separar, a não se misturar, a não se alimentar com qualquer coisa. Louvado seja Deus. Para que quando Deus fosse precisar usar Daniel na Babilônia, Daniel precisa estar de maneira diferente. E a gente, irmãos, não é diferente, porque o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus nosso, e nós não devemos servir ao Senhor de maneira diferente que Daniel serviu. A primeira coisa é se separando das delícias, dos manjares. O hino que antecedeu aqui fala que abre mão dos palácios, abre mão dos manjares. Irmãos, não minta para Deus. É difícil abrir mão. Entende? É difícil abrir mão, mas eu quero dizer uma coisa. Quando você se propõe a começar a abrir mão, aí você vai ver Deus começar a abençoar a sua vida. Você vai começar a ver Deus mudando a tua situação e fazer milagre na tua vida, coisa que você nem imaginava. 3 anos para Daniel e os seus 3 amigos se apresentar diante do rei. Mas quando Daniel fez um propósito, falou: olha, primeiro nós vamos fazer o seguinte: eu não vou querer nada dos manjares que o rei proporcionou para mim. Mas para que você veja que Deus é na minha vida, prepara uma outra alimentação para mim. Durante 10 dias nós vamos nos alimentar e você vê como é que nós vamos estar. E assim foi feito. Durante 10 dias foi os dias que Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram, se apresentaram ao eunuco. Ele estava mais gordo e estava com suas peles mais rosadas, estava assim como eu, bonito, na pose. Eu já estou quase pronto para me encontrar
com o rei. Só falta pouca coisa. Por isso que eu estou aqui ainda. Por isso que você está aqui. É porque nós estamos numa preparação para encontrar com o rei. Amém? Louvado seja Deus. Mas não parou aí não. Quando o eunuco viu que Daniel estava bem, mesmo assim Daniel ainda continuou se separando dos manjares do rei durante 3 anos para encontrar com o rei. Louvado seja Deus. Se você vai ver, aqui o livro, o primeiro versículo de Daniel está falando tudo isso, acerca dessa situação. Para que Deus viesse abençoar a sua vida. Mas quando foi colocado, aqui no livro 12, ou no capítulo 10, louvado seja Deus, que o anjo aparece a Daniel. Daniel ficou sabendo da situação que estava ali com o rei Dário. Daniel se propôs a orar, a ficar, a fazer um jejum de 3 semanas. Irmãos, não é brincadeira quando a gente se coloca diante do Senhor para fazer o jejum, para orar, para se separar das coisas desse mundo. Deus começa a se fazer presente nas nossas vidas. Você começa a ver a coisa por um outro ângulo. Você começa a ver as coisas espirituais por outra dimensão. Porque você começa a chegar perto de Deus. Aí você começa a ver quanto Deus é lindo. Deus começa a te usar no louvor, Deus começa a usar na profecia, Deus começa a usar em revelação, Deus te usa para falar numa situação de evangelização. Você vai ver o prodígio que Deus vai fazer na sua vida. Mas é necessário você começar a santificar a sua vida. Por isso que Daniel já começou logo que entrou na Babilônia. Ele já começou a se separar. Toda a situação, você nunca via aqui no livro de Daniel despreparado ou em qualquer situação. Toda a situação, quando chamavam a Daniel, ele estava preparado, ele estava sempre falando com Deus, mesmo quando prepararam emboscada para prender, para jogar Daniel na cova do leão, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não se preocupou. Se é para jogar na cova do leão, nós vamos, não tem problema. Quando colocou Daniel na cova do leão, Deus entrou com ele, fez o leão dormir, deu vitória para Daniel, deu vitória também para o rei Belsazar também. Louvado seja Deus. E ele continua fazendo isso. E nesta noite Deus quer fazer isso na tua vida. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 10, no capítulo 10 também, e fala assim: eis que uma mão me tocou e me fez que se movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento à palavra que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que estou enviado, eis que a ti sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel. Louvado seja Deus. Porque você que se propôs, você que colocou no seu coração a jejuar, a se separar de alguns manjares que você ama, que você gosta. Eu quero te dizer uma coisa: Deus já ouviu e Ele começou a entrar com providência desde o primeiro dia que você colocou esse propósito no seu coração. Louvado seja Deus. Quando o anjo, Deus enviou o anjo para falar com Daniel, é porque Deus já tinha visto o propósito de Daniel desde o primeiro dia, para que Daniel não desanimasse, que Deus nunca deixou Daniel desanimado, nem desamparado. Já enviou o anjo e falou: vai lá e fala para Daniel, que eu ouvi, xarabia calabra súbria, a sua oração desde o primeiro dia. O seu propósito, desde o primeiro dia, Deus já ouviu. Agora você vai fazer como Daniel. Daniel ficou. Primeiro ele ficou os 3 anos se alimentando e se separando dos manjares do rei. Depois ficou mais 3 semanas. Eu não sei quantos dias é o seu propósito, mas não desfaleça, porque Deus vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Nós já estamos chegando nos últimos dias para o final do ano. E a sua vitória ainda chega esse ano. Louvado seja Deus. É só você crer, mas não deixe o seu propósito. E ainda que Deus coloque no seu coração de prosseguir, prossiga, porque a vitória, louvado seja Deus, ela chega para a tua vida. Louvado seja Deus. Mas é necessário, irmão, aquela grande separação.
Quantas vezes a gente perde tempo, ou às vezes no computador, ou às vezes na televisão, ouvindo coisas desnecessárias que nos faz perder o foco. Eu já cansei de falar para você que um tempo que tinha um brinquedo no Orkut que chamava Fazenda. Esse negócio não é tão velho não, viu? Foi uns 3, 4 anos aí atrás. Eu não penso que sou velho. E uma colega minha me adicionou naquele brinquedo e eu, mais do que depressa, né? Aceitei e fui brincar, né? E você acordava cedo para cuidar da fazenda, que não sei o que, não sei o que. E tô lá, né, cuidando da fazenda como um bom fazendeiro. Mas menino, papai se deparou na porta daquela fazenda e falou: filho, o que tu está fazendo? Olha o tempo que tu perde fazendo esse negócio. E comigo como é que fica? Eu já tinha até pedido minha filha para adicionar também o negócio, né? Cheguei para ela e falei: Kelly, me perdoe. O pai pediu para você adicionar esse brinquedo. Não adiciona, porque Deus falou comigo para não brincar com isso, para que eu não perca meu tempo. Com isso, também não perca o seu. Graças a Deus, minha filha ouviu, nunca brincou com esse negócio, e nem eu vou perder o meu tempo com esse negócio. Por quê? Para me separar, irmãos. Não é por falta, eu sou um ser humano também. Às vezes a gente necessita, mas em prioridade está a nossa vida com Deus. Em prioridade está a nossa comunhão com Deus. Se você quer ver Deus abençoar a sua vida, se separe dos manjares. Louvado seja Deus. E aí você vai ver Deus começar a abençoar sua vida grandemente. Louvado seja Deus. Eu me lembro aqui, lendo o livro de Josué também, quando no capítulo número 14, eu estava lendo hoje, fazendo um paralelo uma coisa com a outra, e Deus falando no meu coração. Louvado seja Deus. Eu falei: não tem um outro jeito a não ser fazer assim. Porque às vezes a gente quer pregar um pouquinho mais bonito, aquela coisa toda, mas não tem um outro jeito. Louvado seja Deus. A não ser fazer a vontade de Deus. 14. Deixa eu ver onde é que eu não separei. Aqui estava tão corrido hoje que eu não separei a palavra do Senhor. Eu vim correndo, botei meu carro para lavar também, e o homem estava demorando, e eu falei preocupado, falei: não posso deixar, porque se eu não viesse hoje, grande seria a situação. Louvado seja Deus, né? Por isso eu cheguei correndo e acabei não marcando aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu só sei que está aqui no livro de Josué. Louvado seja Deus. No capítulo número 24. Amém. Louvado seja Deus. Versículo número 14 e 15. Que aqui fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses quais serviram vossos pais da lei do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviu vossos pais, que estavam da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. O que chama a atenção aqui, irmãos, é até quando eu meditando aqui no livro, nessas duas passagens, é quando se fala acerca do compromisso que nós temos que ter com Deus, de separação. Você escolha o Deus que vocês querem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. É muito lindo quando nós colocamos na parede ou na nossa porta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas é necessário saber que, de portas fechadas, ali dentro de fato você está servindo a Deus. Aí você pergunta: Deus, por que me sobrevém certa situação? É porque nós somos muito negligentes. Nós falamos, nós viemos, cantamos, louvamos, muitas vezes pregamos, mas quando nós chegamos em casa, como é que fica a nossa separação com Deus? Louvado seja Deus. Como é que fica a nossa santificação? Porque Deus quer fazer maravilha em nossas vidas. Nós precisamos de maravilha. E aí, como é que fica a situação?
nesses últimos dias que você está vendo a segurança pública, como é que está. Nós saímos para todo quanto é lugar, se vê um carro subindo a ladeira e sai em disparada, a gente já está com medo. Hoje mesmo estava indo para casa, passou uma moto do meu lado, foi aqui perto do pico, se eu não me engano, e Ivana já tomou um susto, porque a gente já vive assustado com essa situação. E muitas vezes eu falo que a negligência é nossa, que a gente nem para a gente orar pela situação que está a segurança pública. E quem sofre as consequências somos nós. Porque muitas vezes a gente não ora, a gente não apresenta a Deus, porque a situação não é na nossa vizinhança. Quando passa a ser no nosso vizinho, aí você fala, acontece também no meu bairro, acontece com a nossa vizinhança, ou acontece com nossos parentes. Então, antes que aconteça isso, o que é que Josué falou para o povo? Santificai-vos hoje. Louvado seja Deus. É muito fácil a gente fazer isso na presença dos nossos pastores. É muito fácil nós fazermos isso na igreja. O difícil é quando nós vamos fazer isso quando o pastor não está, quando a pastora não está, quando os irmãos não estão por perto. Aí é que é difícil, mas o nosso compromisso é com Deus. Louvado seja Deus. E é aí que a gente tem que fazer a diferença. É aí onde o jovem tem que fazer a diferença. Porque as mesmas coisas eu estou falando sempre para minhas filhas. Nós temos que fazer a diferença. Se quisermos morar no céu. Porque, irmãos, viver aqui na terra, nós temos muito que desfrutar. Mas vamos ficar aqui, e se Jesus vir, como é que vamos ficar? Eu quero ir. Eu quero subir. Eu quero morar no céu. Então vivemos neste mundo como se dele não fosse. Irmãos, e eu vejo no dia de hoje, situações na nossa vida muito difíceis, e que o crente não quer fazer o sacrifício. Ele não quer fazer o sacrifício humano para ver Deus abençoar. Eu não sei que tipo de alimentação você tem na sua casa, mas imagina você a alimentação de um palácio. Imagine você a alimentação da Dilma. A comida é a melhor. O arroz para aquela mulher é o melhor. O feijão é o melhor. A carne é a melhor. Ela não vai jamais ali num açougue comprar qualquer tipo de carne. Eu trabalhava com uma senhora, o pastor Otávio chegou a trabalhar com ela também, e ela comprou ali um filé mignon e falou, ai, mas esse filé mignon está tão duro. Gente, na hora de eu almoçar, eu falei, meu Deus do céu, ela não sabe o que é duro. Ela não sabe o que é carne dura para falar uma coisa dessa. E ela é uma simples pessoa, está comendo do melhor dessa terra. Imagina viver num palácio. Louvado seja Deus. É o melhor. E é isso que Deus quer para mim e para você. Mas Deus nos dá esse melhor. Mas tem situação que nós temos que se abster para Deus fazer o melhor na nossa terra. Louvado seja Deus. Irmãos, eu digo para você, eu sempre preguei aqui e sempre falo, eu não sou mais santo, não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas eu. Santifico a minha parte e Deus vai fazer maravilha na minha vida. Deus vai fazer maravilha na sua vida. Eu estava conversando com a pastora essa semana, a semana passada, e ela me falou uma coisa que naquele mesmo dia eu fui tomar providência, justamente acerca de missão. E eu, por causa do serviço, às vezes não fazia o que Deus estava querendo, porque tinha meu compromisso, mas graças a Deus o salão estava à venda, foi negociado o salão. E eu falei, olha, aproveitei o ensejo, foi justamente uma semana não, você teve lá na terça-feira, fecharam o negócio na sexta-feira, já fui logo falando para a dona do salão, falou, eu não quero ficar, porque tenho um compromisso na obra missionária e dela eu não abro mão. Para ver Deus abençoar a minha vida, o meu lar, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Aí a pastora Celina até falou de um outro pastor que sempre ajudava na obra, eu falei, isso é bom, né? Aí ela bateu e falou para mim, olha, não esqueça, a minha igreja toda às quinta-feira, né? Aí já foi logo nos agendando para fazer essa campanha aqui, graças a Deus, mas eu creio, irmão, que o negócio para meu lado vai ficar melhor, porque o meu propósito hoje é servir a Deus. O meu propósito hoje é fazer como Josué, santificar minha vida para Deus continuar fazendo maravilha e fazer a mesma coisa que Daniel fez, me separar dos manjares do rei para eu chegar diante do rei de maneira perfeita. Irmãos, toda vez que Daniel era solicitado para resolver um problema,
em primeiro lugar falavam, olha, chegavam até o rei e falavam, olha, existe um aqui na província que ele serve a um Deus diferente. Ele serve a um Deus e ele tem um espírito excelente. A única coisa que me chama muito quando se fala, quando se retrata de Daniel, acerca de um espírito excelente na vida de Daniel. Louvado seja Deus. Esse espírito excelente, ele também está na sua vida. É um espírito perfeito, é um espírito reto. Louvado seja Deus. É um espírito que não aceita corrupção. É por isso que você tem que santificar a sua vida, porque o espírito excelente Deus colocou na sua vida. Aleluia! O mesmo espírito que está na vida de Daniel. Por isso que Daniel foi próspero em toda a sua situação. Louvado seja Deus. Por quê? Ele tinha uma promessa. E mesmo Daniel sendo tirado da sua terra, foi para um outro lugar, deixou seus pais, deixou seus amigos, a sua parentela. Daniel não deixou de servir a Deus. Eu estava na Conde de Sazedo um determinado tempo e estava ouvindo o hino da Alice Maciel, e eu fiz um comentário ali na loja. Eu falei, eu queria ver ela com essa santidade toda lá no Pernambuco, ela vinha para aqui, para ver se ela continua aqui em São Paulo com essa santidade toda. Ele falou, continua. Eu falei, é meio difícil, que aqui não é brincadeira. Aí o irmão falou assim, pior do que aqui, era na Babilônia, e Sadraque, Mesaque e Abidnego continuou servindo a Deus e foi fiel até o fim. Imagine, meu querido, se você fosse lançado, ou melhor, bastava ser lançado numa fornalha, não. Bastava acender um isqueiro e falar, vou queimar teu dedo. Se você não fazer assim, assim. Se você não aceitar os manjares do rei, eu vou queimar o teu dedo com isqueiro. É difícil você rejeitar. Imagina você ver uma fornalha ardente. Eu só quero te dizer uma coisa. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o mesmo Deus que vai te servir. Agora está a diferença. Se você vai estar na situação de Daniel, se você vai estar na situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego, para não aceitar os manjares do rei, para não aceitar as afrontas do rei. Nabucodonosor, quando ele fez a estátua, ele queria que todo mundo adorasse, mas aquele que serviu ao Senhor jamais iria se prostrar, e Deus deu vitória. Você já leu a passagem de Esté, quando Naamã queria que Mardoqueu se humilhasse diante dele? A Bíblia fala que Amã, ele ficou muito furioso, porque toda vez que passava por Mardoqueu, Mardoqueu não se humilhava na presença dele. Porque Mardoqueu tinha um Deus, e só a esse Deus ele servia. Só a esse Deus ele se humilhava. Louvado seja Deus. Isso, irmão, é convicção do Deus que serve. É a convicção que Josué tinha de servir a Deus. Essa convicção também Mardoqueu tinha. Essa convicção também Daniel tinha. Essa convicção Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha. Eu faço uma indagação nessa noite para você. Você tem essa convicção de que Deus vai fazer isso na sua vida? Olha, eu não esqueço nunca, eu não sei se é a última vez que eu estive aqui, eu comentei acerca disso. A moça estava lá no salão e eu fazendo, lavando o cabelo dela. Ela levantou do lavatório e falou, Roberto, eu quero te fazer uma pergunta. Você abriria mão de tudo na tua vida para que Deus fizesse a vontade dele na sua vida? Eu falei, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque até aqui, irmão, eu sem fazer muita coisa, Deus já tem me abençoado. Se eu abrir mão, ele vai abençoar 100%. Então me disponho. Falou, Senhor, se necessário for, eu abro mão. Louvado seja Deus. Eu abro mão porque eu tenho a convicção do Deus que eu sirvo e daquilo que Ele pode fazer na minha vida. Ainda que me colocasse numa cova de leão, eu sei que Deus vai entrar lá. E ainda que me jogasse numa fornalha ardente, eu sei que Deus vai entrar lá com providência na minha vida. E se Ele não entrar, porque não era o tempo de me tirar, mas eu entraria, eu faria, louvado seja Deus, aquilo para fazer a vontade de Deus. Desfaria de tudo na minha vida. Eu não me considero hoje bem sucedido e nem remediado. Eu estou bem. Tenho meu arroz, feijão em casa, né? Tenho umas taças que comprei hoje, né? Muito bonita, né? Tem um jogo de xícara também em casa muito bonito.
Tá? Tem outras coisas lá que a gente comprou também aqui, mas você não veio, você perdeu. A Vera Ficha estava aqui hoje, você perdeu, tá? Tava. Cadê ela que eu não tô vendo por aqui? Tá na cozinha, olha lá. Tá ali. Tá entendendo? Meus irmãos, isso tudo para mim é abrir mão das coisas para Deus abençoar. E eu não preciso, irmãos, hoje deixar, porque o que Deus me deu hoje, Deus sabe que é propósito de me abençoar. Hoje, quando eu cheguei aqui de carro, a Karina até brincou comigo. Eu parei o carro, eu até brinquei, falei, agora eu posso parar aqui que eu sou pastor. Ela não reconheceu, porque meu carro é bonitinho. Não é tão bonito igual do pastor, mas da pastora, mas dá para mim trazer até aqui, graças a Deus. Mas isso tudo, irmãos, é propósito de Deus nos abençoar. Por isso que eu abro mão de tudo. E estou abrindo agora no dia 17 de janeiro. Abro mão de tudo aqui e vamos para o Piauí. Vamos fazer a obra de Deus lá no Piauí. E você pensa que o negócio lá é fácil, irmão? Não é não. Diz que o calor lá é mais ou menos de 40 graus. Não pensa que tem um carrinho confortável desse pra gente andar lá, não. A última vez que nós fomos, andamos de pau de arara. Depois tinha um carro lá que só o sangue do cordeiro. A gente passava o tempo todo empurrando aquele carro no meio do mato. O carro quebrava e a gente põe água e tira água, joga água pra lá, tira água pra cá. E eu olhando naquela estrada para ver se não vinha boi, porque não dava para correr. Mas mesmo assim eu dava um jeitinho, né? Mas eu abro mão disso para ver Deus abençoar. É dessa maneira que Deus abençoa a mim e a tua vida. Abrindo mão do conforto para se dispor para Deus fazer a obra dele. Louvado seja Deus, porque ele precisa de mim e de você. Só que muitas vezes a gente não se dispõe. Muitas vezes não se dispõe. Os meninos estavam aqui tocando bateria, fazendo esse barulho abençoado. Quando eu fui para o Mato Grosso, irmão, não tinha isso não. Tinha de fato uma bateria lá. Mas era um pedacinho de ferro com um negocinho desse aqui. Um negócio desse com o seu nome bem aí. Mas era só aquele couro velho lá, batendo, mas para os índios aqui estava fazendo barulho. Era tudo que eles precisavam. Eu falei, Deus, a gente em São Paulo, a gente tem todo o conforto para fazer tudo. É um microfone com bom som, é um data show. Que data show vai ter naquele meio de matagal lá, irmãos? Mas a gente que tem, no meu caso, eu que tenho vontade, que tenho desejo, que tenho chamado, eu falo, Senhor, eu abro mão de tudo isso e vou fazer a obra. Aí a recompensa vem da parte do céu. Este ano, o ano passado nós fomos para a Bahia, esse ano nós fomos de novo. Eu voltei, eu tinha algumas coisas dentro de casa para fazer, eu precisava comprar um estante, precisava comprar um guarda-roupa, precisava comprar os quartos das meninas, eu precisava comprar um sofá, eu precisava vender o carro e comprar um outro. Eu quero dizer uma coisa, eu consegui fazer tudo isso. Aí você fala, o irmão está bem de vida, eu vou te contar. O guarda-roupa a mulher tirou da casa dela para pintar a casa, depois disse que não servia mais no quarto dela. Eu falei, no meu serve. Não está lá. O sofá, o irmão falou, olha, eu estofo o sofá para você, para não ter dinheiro. Ele falou, não, só compra o tecido. Comprei o tecido, estofou, está lá. Louvado seja Deus. O carro, ano passado, não sei se falei para vocês, amassaram meu carro, falei, Jeová, vem cá, mas está nas tuas mãos. Consegui consertar o carro, vendi o carro, eu não estava nem pensando em comprar um outro, não esse. Eu não teria condições de comprar. O papai falou, não, meu negócio contigo é de exaltação na terra. Papai preparou meu carro, louvado seja Deus. A geladeira que eu precisava trocar, que foi logo quando eu casei, que já estava velha, precisando de outra, papai abençoou, eu troquei. O micro-ondas que tinha me roubado, eu comprei outro, louvado seja Deus. O fogão meu, que só dava para cozinhar arroz e o feijão, a picanha já não dá para dar uma assadinha, o papai preparou um outro. O que eu quero dizer para você, que é Deus abençoando a nossa vida, quando nós se disponhamos a fazer o querer de Deus. Qualquer tipo da minha vida eu falo, Deus, eu me disponho para fazer a tua obra. E aquele que Deus contrata, aquele que Deus chama, ele capacita e ele abençoa, ele recompensa. E a recompensa de Deus para a sua vida hoje é como ele fez com Daniel. É situação diferente. É te colocar dentro do palácio do rei de maneira diferente. Ele quer te exaltar. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção no livro de Daniel, falando acerca dele, antes de jogar Daniel na cova do leão, prepararam a emboscada para Daniel.
falando, eu só queria saber por que ele é mais chegado aqui. O que Daniel faz, eu também faço. Eu faria até melhor. Sempre tem gente que faz melhor do que você, mas não está fazendo. Tem sempre alguém que toca mais do que os moços, mas não toca. Tem sempre alguém que canta mais do que as meninas aqui, mas não canta. Tem sempre alguém que ora mais que a dirigente de segurança, mas você não vê. Sempre alguém que faz mais bonito, mas não vem fazer. Só está aqui, às vezes só fala para atrapalhar. E falaram, não, nós vamos ter que preparar alguma coisa para Daniel. Porque, poxa, quando o rei vai fazer alguma coisa, o primeiro convidado é Daniel. Se o rei tem algum problema, o primeiro a chamar é Daniel. Mas qual é o problema? Vamos fazer aqui por trás uma lei, sem que Daniel saiba, colocamos o rei assina, o rei não pode voltar atrás. E aí, quando nós vamos atrás de Daniel? Nós pegamos Daniel, apresentamos ao rei e jogamos na cova do leão. E assim foi feito. Olha, rei, nós fizemos um edito aqui, tu assinou, e não era para ninguém servir um outro Deus, mas tem um aqui que está servindo. Vamos jogar na cova do leão. E Daniel, o rei Dário falou, não, traz aqui que eu quero ver quem é. Quando ficou sabendo que era Daniel, aquele rei se perturbou muito, porque sabia que Daniel não era assim. Irmãos, um crente, ele tem que saber que qualquer emboscada que se prepare para ele, qualquer falso que se levante para ele, ele tem defesa, porque sabe que ele anda em retidão. Então a tua própria retidão, a tua própria santificação, sem que você abra a boca, alguém defende a tua causa. Louvado seja Deus. E quando o rei ficou sabendo que era Daniel, ele chegou e falou, olha Daniel, não se preocupa não, que o Deus que tu continuamente serve, que tu continuamente louva, que tu continuamente adora, ele vai te livrar. O rei dispensou tudo aquilo que ele teria direito naquela noite, se reservou num quarto ali, com certeza, porque ele não servia a Deus, mas conhecia o poder de Deus, e nessa noite com certeza ele orou falando, Deus, eu assinei um edito aqui sem culpa, prepararam uma emboscada e teu servo está na cova do leão. Entra lá para salvar. Mas quando Daniel foi colocado lá, antes que o rei Dário orasse, Deus já estava entrando com providência. Para dar sonífero para o leão dormir e servir de travesseiro para Daniel. Agora imagina, irmão, se numa prova dessa fala, olha Roberto, eu vou preparar um curral cheio de boi e vou te jogar lá dentro. Irmão, que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tem, porque eu tenho que chegar lá e ver aqueles boi tudo deitado, porque se estiver tudo em pé, eu falo, Jeová, vem cá, né? Porque ou coisinha que eu tenho medo, não conte para ninguém não, mas eu tenho medo. Tenho muito medo de boi. Mas eu te digo uma coisa, eu fui para a Bahia, nós estamos no interior da Bahia, lá o que mais tem é boi, no Piauí o que mais tem é criação de boi, mas mesmo com medo, irmão, eu vou servir a Deus. E falo, Senhor, me disponho. Mesmo com medo eu vou enfrentar. Alguma coisa Deus vai fazer, ou faz o boi desviar para um lado, ou faz ter uma árvore para eu subir, mas com certeza Deus vai dar providência. Mas eu vou fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Ele quer que você tenha essa mesma coragem. Irmão, sou mais corajoso do que ninguém não. Eu só quero servir a Deus. Sabe por quê? Quando você serve a Deus, eu saio com as minhas filhas, com a minha esposa, para qualquer lugar que a gente vai, eu falo, Deus, eu te agradeço, porque é por te servir que tu nos exalta dessa maneira. Por se dispor. Agora que a mulher chegou para aquele salão, com certeza a situação vai ficar melhor. Ela vai ter uma administração, estão reformando o salão, vai ficar bonito. Eu poderia até naquele salão ganhar muito mais do que o que eu já vinha ganhando. Irmão, nada não chega a 50 mil, mas está quase ali. Não é coisa pouca, né? Irmãos, mas eu prefiro servir a Deus. O irmão estava falando aqui, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Deus vai acrescentando. Ele vai acrescentando pingo a pingo na tua vida. E você vai chegar numa situação, como eu estou hoje, de ver Deus abençoando. Porque a pastora aqui é a testemunha de tudo que já veio acontecendo na minha vida. Quantas vezes na minha casa eu não tinha que comer?
as minhas filhas iam para a escola, e Ivana ia trabalhar na casa da pastora, era lá que ia almoçar. Eu corria para casa de outra amiga, né, para a gente lá bater um papo, né, aquela coisa toda, sorria e aquela coisa, né, chegava meio-dia, né, para não perder a pousa, tinha que almoçar, né. Mas hoje, irmão, chegou a exaltação para a minha vida, não em maneira de riqueza, mas em maneira de servir a Deus. O que eu tenho hoje é Deus que me deu. Eu não teria condições se Deus assim não fizesse. Mas ele ia fazer aleatório? Não, vamos escolher o Roberto, que a testa dele é maior, e abençoar. Não, é um propósito que nós temos na nossa vida. Faça esse propósito com Deus. Você está tendo a oportunidade que Daniel teve de se abster dos manjares, e Deus vai abençoar a tua vida. Eu nunca me obsti de uma coisa, ou fazer um jejum de uma Coca-Cola, ou fazer jejum de não sei o quê. Não, eu nunca fiz isso. Mas se você tem a oportunidade de fazer hoje, pode ter a certeza. O Deus de Daniel vai mudar a tua situação. O Deus de Daniel vai mudar a tua casa. Ele vai começar a mudar pensamento na tua vida que tu jamais pensou em ter. Deus vai começar a fazer. E você vai ver que desde quando Daniel se colocou na presença do Senhor para orar, Deus ouviu e mudou a situação dele. Na tua vida você pode começar a prestar atenção. Deus já começou a mudar situações na tua vida. Louvado seja Deus. Aquele que necessita de um emprego, você pode ver, está chegando o final de ano, você vai começar a ver rumores de serviço para a tua vida. Louvado seja Deus. Providência dentro do teu lar, providência em saúde, providência no meio de parentela. Deus começa a mudar. Irmãos, eu tenho uma família ali na Bahia, o povinho perturbado. Pensa num povo perturbado, multiplique por 2. É meu pai e minha mãe. Meu pai está doente, ele está até usando sonda, e eu estava falando para minha mãe, os demônios perturbam tanto meu pai que até pela sonda acho que estão entrando. Porque o bicho está perturbado demais, rapaz. Mas eu creio que Deus vai salvar aquela alma. Vai dar trabalho, mas Deus vai libertar, eu creio. Mas na semana retrasada, uns 2 meses atrás, eu recebi um telefonema, uma mensagem no meu celular, e era meu irmão me dando a paz do Senhor. Eu fiquei admirado, eu falei, ele nunca brincou com isso, porque mesmo sendo dos mais novos, ele me respeita. Aí eu liguei para minha irmã, que é crente, e falei, me diga uma coisa, Regis me passou a mensagem me dando a paz do Senhor, o que está acontecendo? Ela falou, tu não está sabendo não? Eu falei, não. A mulher dele foi para a igreja e aceitou Jesus. Ele foi também e aceitou. Menino, quando falou isso eu chorei. Eu falei, Deus está entrando com providência dentro da minha casa. E meu irmão está numa felicidade com Deus, aquela coisa do novo convertido, ele e a esposa. Eu falei, meu querido, se reveste, porque por causa de mãe e de pai, mãe tem os demônios dela, são mansos. É aquele demônio que você faz, chama para a igreja, ela vai. No meio da igreja alguém chama para o candomblé, ela está indo. Dali chama para uma novena, ela vai. Daquela novena chama para a reza, ela está lá. Meu pai não. Meu pai os demônios já não deixam. Minhas filhas viu, meu pai quando ele solta um palavrão até a terra treme. Eu falei para vocês, o ano passado nós fomos para evangelizar na Bahia, fazer um missionário. Quando eu cheguei, fui evangelizar meu pai e fui falar da situação do inferno. Ele falou, deixa lá ele para o inferno. Eu falei, Jeová, se ele soubesse o que é inferno, ele não falava isso. Mas, irmão, nós estamos todos de retaguarda, orando para ver Deus entrar com providência. Eu falo, Deus, não é justo eu sair da minha casa, me dispor para levar a tua palavra, ganhar alma por aí e não ver tu trabalhar no meio da minha família. Mas graças a Deus, irmãos, Deus está entrando com providência lá para dar salvação e dar libertação. Deus está entrando com providência dentro do teu lar. Aleluia! E muitas vezes, irmãos, a gente deixa até de crer. Eu falo, gente, quando eu olhava a situação dos meus irmãos, falava, o negócio é difícil de entrar com providência. Esse meu irmão é um dos mais jovens. Ele hoje tem uma situação que a gente não teve. Bonito, é um negro muito bonito, bem parecido comigo, né? Numa versão diferente, né? E ele é tirado a modelo, da Bahia, os pretos mais bonitos, ele acha que é ele. Então eu achava que Deus não entrava. Deus não é que Deus não poderia salvar, mas eles não queriam. Falava de Jesus, chegava lá, falava, passava o tempo todo evangelizando, porque eles me davam ouvido, falava, Senhor, eu acho que o primeiro culto aqui, eles aceitam. Saía de lá, passava um mês, 2 meses,
Mas graças a Deus, ainda este ano, tudo aquilo, irmão, que Deus fez na minha vida, eu falo, Senhor, eu me disponho mais ainda para fazer a tua vontade. Eu me disponho para passar qualquer aperto para Deus fazer a sua vontade. E nesta noite, Deus quer fazer isso na tua vida. Amém?